O caso de hoje passou de geração em geração e depois de 65 anos, um menino sem nome que foi adotado por todos os Estados Unidos deixou de ser anônimo para receber o seu nome de direito. Vem comigo que o caso de hoje é do menino na caixa. Sexta estranha com gente esquisita. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos algumas vezes por semana. O caso de hoje foi uma sugestão de vocês aqui no YouTube. Pelo que eu vi, se eu não me perdi, foram 3 pessoas indicando e eu também tive indicação no Instagram. Eu pretendo, meta para 2023, ser mais organizada para anotar todo mundo que me indica para chegar aqui e não esquecer o nome de ninguém, tá bom? Queria agradecer a 3 pessoas que fizeram essa indicação: Luana Eduarda, Laura Braga e Marina Silva. Muito obrigada, meninas. Eu esperei um pouco para fazer esse caso, para ver se tinha alguma atualização e teve recentemente. Não só a gente sabe o nome do menino da caixa, como a gente também sabe o nome dos pais dele, que até então estavam mantendo em segredo, tá? Então vamos lá. Vamos saber quem é esse menino na caixa. Se você nunca ouviu falar dessa história, se você já ouviu e não lembra dos detalhes, vamos lá também. Bom, esse caso aconteceu lá na Filadélfia e é um dos casos mais antigos não solucionados. Foi um pouco mais de 65 anos para solucioná-lo, né? Pelo menos assim, a identidade do menino. Essa história acontece no bairro de Fox Chase, que era um bairro considerado rural, bem da periferia. Então, não tinha estrada, sabe? Era tudo rodeado de matos, de arbustos. Estamos no dia 25 de fevereiro de 1957. Um estudante universitário está caminhando por lá para ir para a faculdade. Ele se chama Frederick Benozes e ele passou e ele viu uma caixa. Nessa caixa, ele imaginou que era uma boneca lá que foi jogada, né? Os policiais mais tarde falaram que onde a caixa estava era um local mesmo que as pessoas iam lá e costumavam jogar as coisas que não queriam mais. Então, por isso que ele imaginou que era uma boneca. No dia seguinte, ele viu uma reportagem no jornal sobre uma menininha que estava desaparecida. E aí ele pensou, poxa, será que não era uma boneca? Será que realmente era uma criança? E aí ele resolveu então telefonar para a polícia, achando que era essa menina. Os policiais chegaram e sim, eles tomaram um susto porque realmente não era uma boneca. Porém, não era a menininha da reportagem, era um garoto desconhecido. Esse menino, ele estava sem roupas, ele estava dentro de uma caixa, né, de papelão, como eu já falei pra vocês. Essa caixa era uma caixa de um berço. Não se tinha certeza da idade dele, acreditava-se que ele tinha entre 4 e 6 anos de idade. Ele estava com o corpo todo machucado, cheio de hematomas. Ele tinha o cabelo raspado, ou seja, ou o cabelo dele foi raspado antes da morte dele ou depois da morte dele para tentar encobrir alguma coisa. E foi tão recente mesmo, sabe quando a gente corta o cabelo e fica o resquício ainda, né, de um pouco de cabelo assim no nosso corpo? Ele estava assim também. E ele também estava com as unhas bem aparadas. Era um menino magrinho, disseram que ele estava desnutrido e foi uma tristeza para todo mundo, porque qual a identidade daquele menino, né? Ele estava enrolado em um cobertor antigo, desbotado e não de boa qualidade. Não sabiam-se também quando que aquele menino tinha morrido. A temperatura estava bem fria, era inverno naquela época, por isso, né, o corpo dele se manteve mais ou menos intacto. Então ele podia ter morrido há 2 dias ou há 2 semanas. As impressões digitais dele foram coletadas. A polícia estava crente, né, que realmente ia achar alguma coisa ali no banco de dados. Infelizmente não achou nada. E o médico legista disse que a causa da morte dele foi os ferimentos múltiplos. Para ajudar na identificação dele, também perceberam algumas coisas do corpo dele. Então esse menino, ele tinha 2 cicatrizes cirúrgicas, uma na virilha e uma no calcanhar. Ele também tinha uma aqui no queixo, sabe? Essa do queixo, provavelmente criança deve ter caído e se machucado e ter ficado com essa cicatriz. Todo mundo ali do departamento fez o possível para descobrir quem era o menino, né? Então fotos dele do rosto foram divulgadas e foram espalhadas por um monte de lugar. Quando isso não deu em nada, gente, é meio mórbido isso, só que olha só o que eles fizeram. Eles vestiram o menino, tiraram fotos dele deitado, dele sentado, para ele ficar mais parecido com uma criança viva, né? E quem sabe alguém lembrar e
identificá-lo, né? Ninguém tinha reclamado um menino desaparecido. E aí eles resolveram então passar em hospitais, em orfanatos, em todos os lugares assim que poderia ter criança, né, para verificar se estava faltando alguma criança ali, só que isso não levou a nada. Então eles decidiram rastrear de onde veio, né, aquela caixa. Era uma caixa de um berço e foi rastreada até a loja que a vendeu, que era a JC Penney. Só que essa loja, que era uma loja de departamento, ela não tinha histórico de vendas, então você tinha dinheiro, você comprava à vista e você levava o negócio, né? Não ficava nada rastreado ali. Só que os detetives eram bons e eles conseguiram sim rastrear quem foi o comprador. Só que chegando ao comprador, viram que não tinha nada a ver, né, com o menino desaparecido. Então, alguém pode ter pego aquela caixa no lixo para colocar o corpo dele ali. E um lote antigo dos berços que talvez tivessem relação ali com o menino, né, nunca pôde ser rastreado. Bom, o FBI entrou no caso, eles estavam considerando que não era de uma família de uma condição boa de vida, né, porque o cobertor ali demonstrava, né, que era algo mais simples, só que mesmo assim não tinha pista de nada. Eram 300 policiais procurando, investigando, toda a classe de cadetes também de Kansas, ali vizinha, também ajudou a procurar a identidade do menino. Então assim, eram muitas pessoas, sabe, querendo ajudar. Ali na região, né, onde o corpo foi encontrado, foi rastreado ali várias vezes, né? Encontraram um chapéu azul com uma tira de couro e acreditaram que de repente alguém deixou cair quando de repente deixou o menino. Era um chapéu feito sob medida e encontraram o fabricante desse boné. Era uma peça única, porém o proprietário ali da loja não tinha registro para quem ele tinha vendido aquilo. Então, mais uma pista que foi por água abaixo. Naquela época, já se fazia lá no hospital o teste do pezinho. Então, sim, nos hospitais era possível encontrar os registros dos pezinhos. O detetive, ele foi em todos os hospitais ali da região, ele olhou registro por registro, só que ele não identificou nenhum pé que era referente ao pé do menino desaparecido. Bom, os meses foram passando, infelizmente nenhuma família, ninguém procurou o menino na caixa. E aí eles tiveram que fazer o enterro, né? Os próprios policiais então fizeram esse enterro, eles levaram o caixãozinho do menino até o túmulo e a partir daquele momento esse menino ele foi adotado por toda a corporação de policiais. Sabe essas histórias tristes que a gente escuta e que a gente tem empatia e que a gente se apega? Isso aconteceu com todos eles. Então aquele menino sem nome era o filho deles, era um sobrinho, era um neto, era a família, sabe? Então eles meio que adotaram aquele menino. Eles tiveram que enterrar aquele menino como um desconhecido em um cemitério, num local específico para indigentes. Na lápide do menino estava escrito: Papai do céu, abençoe este menino desconhecido. Era um túmulo muito visitado, né? Como eu já falei para vocês, principalmente por todos os policiais ali da corporação. E assim, antes de descobrir quem fez aquilo com o menino, eles queriam saber quem era aquele menino. Em 1961 apareceu uma pista quando um casal confessou ter tirado a vida de alguns dos filhos deles. Eles no total tiveram 10 filhos e alguns deles eles até mostraram, né, onde tinham sido enterrados. E aí eles imaginaram que de repente esse menino poderia ser o filho deles. Só que depois eles confirmaram que não, o casal nunca esteve na Filadélfia. Os anos foram passando e não tinha mais pista nenhuma. Isso foi em 1957. Foi só então na década de 90 que as pessoas passaram a se preocupar novamente com esse menino. Ele era conhecido como o menino na caixa ou o menino sem nome dos Estados Unidos. Em 1998, com a evolução da ciência, eles pensaram que poderiam conseguir o DNA dele e finalmente então conseguir descobrir a sua identidade. Então eles exumaram o corpo. Foi muito difícil os médicos conseguirem tirar alguma coisa dali, a tecnologia não era tão boa, né? E eles conseguiram tirar um DNA mitocondrial ali de um dos dentes dele. Foi então pro processo, né, de tentar descobrir ali mais a fundo. Infelizmente não deu em nada, não era uma amostra boa para a época. Bom, dali então foi criada uma organização voluntária com detetives e policiais aposentados e profissionais forenses que examinavam então casos arquivados. Então eles se reuniram para
identificar quem era o menino na caixa. Isso foi à mídia, muitas pessoas se interessaram e aí eles começaram a receber muitas pistas. Infelizmente, mesmo investigando um monte de coisa, né, nenhuma delas levou a nada. No momento que fizeram a exumação, eles pensaram, caramba, por que a gente não enterra ele no lugar mais legal, né? Porque eles não achavam justo aquele menino que tinha sido adotado por todos eles ser enterrado em um local para pessoas sem nome. Conseguiram fazer com que ele fosse enterrado em um cemitério, que é um cemitério chamado Ivy Hill. Ele recebeu uma nova lápide e nessa lápide estava dizendo a criança desconhecida da América. Bom, os policiais seguiram várias pistas, né? Em 1956, houve uma chegada nos Estados Unidos, ali na região, de um pessoal da Hungria. Imaginaram que ele poderia ser húngaro, só que aí mais uma pista que não levou a nada. Como era um menino que tinha passado por 2 cirurgias, os pais dele tinham então convênio médico, então imaginaram, né, que poderia ser algum militar. Gente, esse caso assim tocou tantas pessoas nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, que o Papa João Paulo II também estava rezando para que esse menino fosse identificado. Ele mandou uma citação para a polícia lá da Filadélfia, que é uma citação que agora, né, está no escritório de lá, e o Papa disse que escreveu aquilo para eles como um sinal da sua preocupação com o bem-estar espiritual e com confiança no cuidado especial de Deus pela criança desconhecida da América. Ele disse: de bom grado concedo a minha bênção apostólica. Vários policiais detetives levaram esse caso para o lado pessoal e mesmo nos dias de folga eles estavam nesse caso. Teve um psiquiatra que ele chegou a ter uma paciente que contou uma história que quando era criança tinha um menino que ela recebia na casa, né, que a mãe recebia na casa como visita, e lembra exatamente do dia que esse menino acabou comendo demais, vomitando, a mãe desse menino bateu nele e aí ele morreu. Essa pista ela foi verificada, só que também aparentemente não chegaram a lugar nenhum. E aí foi que em 2019 resolveram fazer uma outra exumação, né, dos restos mortais dele, para dessa vez conseguirem sim tirar uma boa amostra de DNA. Misty Gills, que era uma especialista em genealogia, ela demorou 2 anos e meio para destrinchar o DNA do menino e para, né, investigar ali toda aquela árvore genealógica. Eles fizeram parceria então com laboratórios da Europa para conseguirem os DNAs de lá. Acreditavam-se então que esse menino tinha origem europeia. Depois de 2 anos e meio, ela conseguiu decifrar aquele DNA. E ela disse algo muito bonito na época, que era: afinal, o que podemos esperar na vida e na morte, se não ser enterrado sob uma pedra carregando o nosso próprio nome? E através do DNA então do menino, encontraram um primo dele, né, no banco de dados lá da Europa, que seria um primo de 2º ou de 3º grau. E aí realmente foi onde começaram, né, a construir a árvore dele. Com o nome desse primo, eles começaram então a pesquisar em censos e listagens públicas. Eles queriam descobrir quem eram os avós e os bisavós. Então eles conseguiram encontrar um grupo de irmãos. Dentro desses irmãos havia uma mulher, né, uma irmã, que foi determinada então sendo a mãe do menino na caixa. Então os policiais fizeram uma coletiva de imprensa e falaram que conseguiram então autorização para terem registros de nascimento, de óbito e de adoção de qualquer mãe biológica entre os anos de 1944 e 1956. E uma dessas certidões de nascimentos que eles conseguiram era de 13 de janeiro de 1953, que era consistente com a idade que eles imaginavam da criança. E sim, finalmente o menino então foi identificado. Aquela certidão de nascimento era de Joseph Augustus Zarelli, um menininho que nasceu dia 13 de janeiro de 1953, portanto, quando ele foi encontrado lá na caixa, ele tinha 4 anos de idade. Então eles fizeram toda essa procura baseando-se no DNA do lado da mãe, do lado materno. Na certidão de nascimento foi descoberto então o nome do pai. Por que que isso era importante? Eles queriam
ter certeza que era sim aquele menino, né? Que aquele menino era filho dos dois, sabe, para não ter nenhuma confusão nenhuma, ter certeza mesmo. Então, através do nome do pai, eles começaram a investigar se algum parente dele tinha feito em algum momento um teste de DNA. Encontraram sim um parente que tinha feito esse teste, então os policiais entraram em contato com o laboratório, pediram sim a amostra desse teste e aí comprovaram que sim, que eles eram da mesma família. Assim, agora era possível construir a árvore genealógica do lado paterno também. E essa investigação é maravilhosa, só que nada se compara com aquela investigação que os detetives fazem porta a porta. E foi aí que os detetives então foram atrás das famílias e falar: olha, você é parente do menino na caixa. Imagina como que aquilo pegou as pessoas de surpresa. Por quê? Porque era um menino conhecido ali por todo mundo. Quer dizer, todo mundo conhecia a história, né? Só que nesse momento a polícia divulgou o nome do menino, que sabemos que é Joseph, só que disse que não ia divulgar o nome do pai nem da mãe dele por respeito às famílias que estavam vivas. Eles disseram que Joseph tinha irmãos. Gente, e essa notícia então deixou toda a internet em polvorosa. E aí eu vou ser sincera, né? Vou ser sincera, eu fui hipócrita mesmo, e aí eu julguei e eu pensei o quê? Se um garotinho de 4 anos é encontrado morto jogado, os culpados são os pais. Eu pensei isso mesmo. E a internet também pensou exatamente isso. Se eles tinham o sobrenome do menino, Zarelli, claro que eles iam atrás da família, né? E a família, então, começou a receber um monte de ameaças. O que se sabia, então, é que o pai e a mãe do menino já estavam mortos, porém os irmãos não. Então, finalmente, recentemente, foi então divulgado o nome do pai e da mãe. E daí, gente, eu acredito que nenhum dos dois foi responsável pela morte dele. O que acontece? Eles não se casaram, eles não eram casados. A mãe dele se chamava Mary Bell, ou Beth, e ela era tida como uma mulher muito bonita, gentil e quieta. O pai, chamado Augustus Zarelli, ele era um magnata da construção. A empresa dele existe até hoje. No ano de 1952, eles moravam no mesmo bairro, eles se conheceram, só que assim, os parentes nem sabiam que eles tinham se conhecido, sabe? Então era uma coisa assim meio que escondida. E o que acontece? Ela acabou engravidando. Aparentemente ele não quis se casar, né? E aí então, parentes dela falaram então que ela poderia então ter o bebê e esse bebê seria dado para adoção. Quem cuidaria disso era o padre ali da igreja, todos eles eram católicos, tá? As famílias deles eram de origem italiana e aí então eles seguiam o catolicismo. E foi isso então que Beth fez, ela deu o filhinho dela para adoção. Antes disso acontecer, né, ele foi registrado corretamente com o nome do pai e da mãe. Beth, alguns anos antes, ela também tinha engravidado de um outro homem e ela também tinha feito a mesma coisa, ela deu a filha para adoção. Então ela não tinha mais contato com a criança, ela não poderia ser responsável pela morte dele. Ela se casou depois de um tempo, ela teve 4 filhos, ela acabou tendo um câncer de pulmão porque ela ficou exposta a amianto. Em 1991 ela faleceu, o marido dela já tinha falecido um tempo antes. Augustus, o pai, ele, como eu já falei, era de um ramo de construção também, ele casou-se, teve 4 filhos também, e ele acabou tendo uma segunda esposa. Ele acabou falecendo em 2014 e o obituário dele homenageava a força e o caráter dele. 4 anos depois, a segunda esposa dele faleceu. Bom, como todo crime que acontece na Filadélfia, há uma recompensa de $20 mil para quem dar uma informação, né, que leve até uma prisão ou uma condenação. Os policiais dizem que esse caso continua sendo investigado como um caso de homicídio. Eles têm uma grande suspeita de quem é o responsável, só que eles não podem falar ainda porque eles ainda estão investigando. E aí, gente, olha só o que não foi divulgado. Se Joseph chegou a ser adotado, porque se não, ele estava ainda no orfanato. Se sim, quem que adotou esse menino, né? Eu acho que a grande pista tá nisso, né?
Ou ele não foi adotado e o responsável está lá no orfanato, era alguém de lá, ou ele foi adotado e o responsável é alguém da família dele, né? Dia 13 de janeiro de 2023, agora, no aniversário que seria de 70 anos do Joseph, ele recebeu uma nova lápide, finalmente com o nome dele. Gente, desde que ele foi enterrado, todo mês de novembro, os policiais eles vão até o túmulo dele para ficar conversando, para homenagearem, para, sabe, tentarem desvendar o caso dele, né? E dessa vez, no dia 13 de janeiro, finalmente, né, sabia-se então o dia do aniversário dele, foi feita uma cerimônia religiosa muito bonita, onde muitas pessoas estavam presentes, pessoas que ajudaram no decorrer dessas décadas a solucionar o caso, famílias dos policiais que morreram, né, infelizmente sem saber que o menino tinha um nome, qual que era o nome desse menino, e também a família do Joseph estava lá, irmãos e irmãs dos dois lados. É uma história assim muito triste porque um menino, ele foi morto, ele ficou 65 anos sendo anônimo, só que por causa, né, da maravilha aí de pessoas, né, porque a tecnologia ela não existiria se não fossem as pessoas que têm curiosidade, que têm vontade de chegar lá e de solucionar um caso. Gente, é um caso que aconteceu há 65 anos atrás. Pode ser que a pessoa responsável esteja morta. Mesmo assim, eles fizeram o possível, principalmente para dar o nome correto a esse menino. É uma história muito bonita, muito emocionante e muito obrigada aí a todos vocês que me indicaram para fazer esse caso. Eu conhecia só por cima, né, esse caso. Espero sim que a justiça realmente seja feita e que os responsáveis, né, se não podem ser presos, de repente eles já estão mortos, porém que pelo menos o nome deles sejam divulgados pra gente finalizar, né, toda a história aí do Joseph. Então é isso, gente, a gente se vê no próximo caso, tá bom? Tchau, tchau!